Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro de terça-feira, nosso bate-papo de catequista para catequista. Toda terça-feira, uma formação, um conteúdo para acrescentar em nosso conhecimento, na nossa missão de evangelizar. Estamos aqui nos preparando para dar início ao nosso encontro de hoje. E hoje nós vamos continuar trabalhando temas referentes à catequese. Já já nós vamos receber o Gessiandro Pessoa conosco. Nós vamos partilhar hoje, vamos dividir o nosso conhecimento. Sejam todos bem-vindos. Heloíse, Gabi, Pai chegou, José do Carmo, Nessa Souza. Sejam todos bem-vindos. Já vão enviando para os seus amigos aqui no Instagram, para que eles possam participar conosco. Romário, seja bem-vindo, seminarista Romário, lá do Rio de Janeiro. Que bacana ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. Romário já esteve conosco falando sobre a vida dos santos na catequese, foi muito bom. Temos a mesma santa de devoção em comum, Santa Edith Stein. Que bacana. Renata, seja bem-vinda. Antônia. Hoje nosso tema ele vai girar em torno do Evangelho de Lucas. Eu vou trabalhar alguns pontos essenciais do Evangelho de Lucas para trabalhar na catequese. Então nós vamos ali olhar um pouco, vamos conversar um pouquinho sobre esse Evangelho tão rico, tão denso, tão cheio de conteúdos e posso dizer assim de segredos em cápsulas dentro dele. Eu gosto de brincar assim, porque tem muita coisa. Um abraço, Romário, isso aí, que legal. Terezinha, seja bem-vinda. Aurene Silva, Aurene ou Aureni, não sei. A Nanda chegou, seja bem-vinda. Que legal. Vamos partilhando com os nossos amigos, para que mais gente possa participar. Boa noite, Patrícia. Patrícia Labruna, lá do Rio de Janeiro. Minha amiga de partilha, de catequese. Que bom que você está aqui. Boa noite. E em alguns instantes o Gessiandro estará chegando para nós darmos início ao nosso encontro de hoje. Deixa eu só fechar um pouquinho a câmera aqui. E só para pegar a oração nossa do dia, senão eu acabo esquecendo de trazer. Pronto, voltei de volta. Tem bastante coisa na estante aqui, Nanda. Tem bastante livro, bastante. Aqui eu deixo mais os da minha biblioteca católica. Aqui do meu outro lado, aqui na casa, fica os outros livros da Faculdade de Teologia, os documentos de uso do dia a dia, os livros. Depois no quarto eu tenho mais uma estante com livro. Cheio de material espalhado pela casa toda. Não tem jeito. Sandra Regina, boa noite. A Neuza. Opa, o Gessandro chegou, que maravilha. Pinto. Roberta, seja bem-vinda.
Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite, Gessiandro. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo bem, tudo jóia. Que bom. Maravilha. O povo está chegando. Vamos Tá saudando o chegando. povo aqui. A Boa Lúcia noite, Luz, pessoal. Neilma, a Angélica. Quanta gente boa chegando. A Jaque acabou de entrar, seja bem-vinda. Manu acabou de entrar, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Paz e bem. Boa noite, Lu. Acabou de entrar, seja bem-vinda. Roberta, boa noite. Paz e bem, seja bem-vinda. Soraya, Arquidiocese de Olinda e Recife. Que bacana, que gostoso. Seja bem-vindo, Soraya. A Manu é de São José do Rio Preto. Terra quente, hein? Estive aí, nossa, há muito tempo atrás. Foi até junto com o Rafael, que teve na semana passada. Nós fomos em Ah, um encontro de jovens lá, isso há uns dias atrás. que maravilha. Boa noite, Padre Emerson. Seja bem-vindo. Boa noite, Tamires, São José, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda. Fortaleza, Ceará, a Elisa de Duque de Caxias, do Ceará é a Redivânia, lá de Fortaleza. Rio Grande do Norte na área. Ô, Soraya, queria eu ir para o Congresso Eucarístico, viu? Meu sonho. A Tamires de Tamandaré, Paraná. Tamires sempre está por aqui. Tamires também está na turma da pós-graduação, porque eu já vi ela lá. Soraya colocou Vênia. Ô, Soraya, se desse certo, eu iria com certeza. Matheus, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo. A Laís, estive lá até ontem, na terra da Laís. Ah, é, você foi para lá, né? E para lá, Gaúcha do Norte. Gaúcha do Norte. Que legal, que bacana. Uma viagem para chegar lá, literalmente. Verdade. Soraya, Ah, se não que estivesse tão em legal. cima, com certeza eu iria, mas tem tanta coisa para fazer que eu tô ligado no 220, por isso que até entrei um pouquinho mais tarde aqui na live. Boa noite, Matheus, seja pessoal. bem-vindo. Pedro, Cris Cris, Castro, boa noite, paz e bem, seja bem-vinda. Angélica, sou nova aqui, boa noite, estou começando. Que legal, Angélica, seja bem-vinda. Toda terça-feira, sempre às 20 horas, eu e o Gessiandro, a gente está aqui, ou nós dois batendo um papo, ou trazendo um convidado. Depende das agendas, de como está aí o andamento dos compromissos dos nossos amigos. A gente sempre traz alguém para um tema, ou nós mesmos acabamos desenvolvendo. Mas, você que está chegando agora, nós temos um grupo lá no Telegram. Lá nós temos todas as lives gravadas. E, além disso, o Gessiandro coloca um mapa mental do que foi Tem até que conversado, do que colocar, foi falado. tem até que colocar o da live passada porque eu fiz e não coloquei o PDF lá, mas já tá pronto. Vou Ah, colocar hoje. maravilha. E as dicas de livros, das coisas que nós vamos, que vai sendo conversada durante as lives, a gente coloca lá também. Então, para você entrar nesse grupo do Telegram, você pode ir tanto na bio do Pensar Catequese, aquelas informaçõezinhas que tem lá em cima, tem um link, ou da Catequese DH. Nesses dois perfis você encontra o link para entrar nesse grupo
e poder participar, receber esse material e ficar por dentro, né, de todas as lives. Lá tá bem organizadinho, todas elas. Aí é mais fácil. O Soraya, tema de hoje, Soraya. A Soraya querendo ah, trazer, Bíblia no pão. a Soraya Essa querendo eu trazer li, hein? a Soraya querendo trazer a treta-feira para as lives também. Olha só, gente. Essa eu li, hein, Gessiandro. Ai, Deus. Ai, meu Deus do céu. Depois, se vocês ficaram curiosos, corra lá no perfil do Pensar Catequese, que vocês vão ver. Gessiandro, toda terça-feira, ele coloca algo para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Aí. Ah, e essa é boa. Eu não vou nem dar spoiler. A Soraya deu um pouquinho de spoiler aí, mas depois vocês corram lá no perfil, depois que terminar a live. Ai, Deus. Enfim, mas é legal a gente trazer essas reflexões, né? Para a gente entender um pouquinho algumas questões e para não cometer, né, alguns erros, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, e atenção frente a essas questões que acabam perdendo o foco, né, da catequese ou até mesmo desvalorizando a palavra, né? Enfim. Ah, só orientando o pessoal, as perguntas ou comentário, vocês colocam sempre na caixinha de perguntas. Vocês olham aí no canto inferior do lado direito, tem uma mensagem, uma caixinha de mensagem com uma interrogação no meio. Clica ali e sempre manda alguma pergunta ali, ou até mesmo um comentário. Porque assim a gente vai respondendo e vai tirando as dúvidas de vocês. Porque se vocês comentam aí, e aí sobe com outros comentários e com o pessoal que vai entrando, a gente acaba perdendo a sua pergunta. E se a pergunta não foi respondida, pode mandar no direct ou comentar mesmo no post que a gente dá um jeito de responder, tá bom? Maravilha. Então vamos começar, passaram-se 10 minutinhos, 9 minutinhos. Deixa eu abrir aqui o Vamos, bloco vamos de sim. notas para eu já deixar tudo no jeito para fazer o resumo da live. Beleza. Que maravilha. Antes de nós começarmos, quero dar uma dica para vocês. Quem quiser acompanhar a live, hoje nós vamos utilizar bastante a Bíblia. Então, quem tiver aí perto, quem quiser levantar, corre lá, que dá tempo de pegar. Nós vamos usar o Evangelho de São Lucas. Nós vamos começar lá no capítulo 4 e vamos seguindo, que a temática vai ser dentro do Evangelho de São Lucas a partir do capítulo 4. Depois eu vou passando os versículos, que a gente vai trabalhar bastante coisa dentro dele. Então, quem quiser, corre lá, pega a sua Bíblia, e a gente vai usar bastante hoje. Vai ser um bom estudo bíblico. Então vamos começar com a oração enquanto o pessoal vai pegando a Bíblia. Eu tô sem o notebook aqui. Se você tiver a oração aí, qualquer coisa pode puxar Pai Nosso e Ave Maria também, se quiser. Tá, Estou com ela aqui. tá ok, então. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos, cheios de confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa mãe, Maria Santíssima, e confiando a ela nossas preces,
e nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Como o Gessiandro disse, as perguntinhas vão colocando naquela caixinha ali embaixo. Soraya colocou lá já, né? Falta de hábito de usar essa ferramenta. A gente às vezes acaba esquecendo, escreve nos comentários. Aqui é bom e ela fica salva. O José Anderson ele coloca lá na caixinha se a gente poderia explicar sobre o tópico 269 do Diretório Nacional de Catequese. A gente pode sim, mas num outro momento, que eu nem sei de cor que número que é esse. Que ele fala tudo, né? A gente pode... Lembre de mandar um direct pra gente, e aí a gente conversa sobre ele, sim. Só com relação a esse assunto, né, eu estou fazendo um percurso, né, do itinerário aí com estudo de todos os livros de catequese pós-Concílio Vaticano II. Logo, logo nós vamos chegar nesses pontos também. Porque é até interessante chegar a uma lógica, né? Seguir uma lógica, o primeiro capítulo, o segundo, e assim. O pessoal entende direito, porque geralmente o primeiro ele faz essa introdução, vai situar o catequista no contexto, então... Mas nós vamos chegar lá, tá? Maravilha. Então hoje nós vamos fazer um percurso, como disse para vocês, dentro do Evangelho de São Lucas. Eu gosto muito de olhar o Evangelho e fazer aquele mergulho na palavra de Deus. Não aquele olhar, às vezes, superficial, que a gente passa e se apega a um pequeno detalhe de uma cura ou alguma situação na qual Cristo fala. Não, hoje o que nós vamos fazer? E isso é muito útil para nós utilizarmos com as crianças e com os jovens na catequese, que é mergulhar na palavra de Deus. Olhar o Evangelho e sair da superficialidade. Mas por que nós vamos olhar os Evangelhos hoje, em específico de Lucas? Se nós pegarmos toda a Sagrada Escritura, toda ela nos aponta para o Cristo. Toda a Sagrada Escritura. Desde o Gênesis, quando nós temos lá o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, já mostra, né, que virá um Salvador, que nós teremos um Senhor. Mas onde está escrito realmente os atos de Jesus? Onde é que está descrito tudo aquilo que ele fez? Nos 4 evangelhos. O evangelho primeiro escrito de Marcos, depois os evangelhos de Mateus e Lucas, e por fim, já lá perto do ano 100, os escritos de São João, o 4º evangelho. Os 3 primeiros nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles são evangelhos parecidos. Eles possuem uma grande semelhança na forma de falar, diferente da linguagem de João, quando ele escreve o seu evangelho. E hoje eu quero trazer, nós não vamos entrar nos outros 3, mas vamos falar um pouco de Lucas. Primeiro, quem foi Lucas, né? Por que ele resolveu escrever um evangelho? Diferente de Mateus e de João, que tiveram a experiência de caminhar com Jesus, de andar lado a lado com ele, Lucas não conheceu Jesus desta forma. Ele não teve a oportunidade de andar ao lado como um apóstolo ou como um dos 72 discípulos, de alguma forma. Não. Lucas, ele se converte, ele começa a viver com os irmãos da comunidade depois da ressurreição. Depois da ressurreição, então, Lucas começa a conhecer, a se inteirar do que era o cristianismo. E ele era um homem de uma cultura elevada. Diz a tradição que ele era médico, ou seja, era um conhecedor das ciências. A medicina, quando a gente fala da medicina dessa época, a gente não pode trazer e pensar como a medicina da nossa época agora. Não era desta forma, era um pouquinho diferente. Normalmente as disciplinas elas eram juntas, né? A filosofia, a matemática, a medicina.
ele era um doutor, alguém que conhecia um pouco de tudo, de muita coisa. Muito influente, falava grego por conta de sua origem, né? E ele quis, após conhecer Jesus, deixar relatado aquela experiência de ter conhecido Jesus através dos seus apóstolos, através dos discípulos. Então Lucas ele começa a escrever o Evangelho, e ele escreve um Evangelho muito longo, que hoje nós temos dividido na Bíblia em 2 livros: o Evangelho em si de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Os 2 livros escritos por Lucas. Os 2 livros que ele traz os Atos de Jesus e depois os Atos dos Apóstolos. E Lucas, quando ele começa a escrever, ele traz aquele olhar do médico, ele traz aquele olhar curioso daquela pessoa que não vai deixar passar batido a leitura sem entrar dentro dela. É muito profundo. E nós vamos analisar alguns episódios. Outro detalhe importante da vida de São Lucas, que diz a tradição que provavelmente ele tenha conversado com a Virgem Maria. Porque é o único evangelho dos 4 que traz detalhes tão ricos da infância de Jesus. Ou melhor, um pouco antes, traz detalhes da Anunciação, traz detalhes do parto, traz detalhes da apresentação no templo, depois ele perdido e achado no templo. Então, são alguns detalhes que nós encontramos aí no Evangelho de São Lucas. Ele fala muito, né, no início do Evangelho, logo no capítulo 1, do anúncio que é feito a Zacarias. Então, são coisas que os apóstolos, outros, os membros da comunidade, não viram. Só quem viu estas cenas, só quem viveu foi a Virgem Maria. E São José, nessa época, já tinha morrido. Então, esse contato direto de Lucas com a Virgem Maria trouxe esta riqueza de detalhes. Então, nós podemos acreditar, sim, que ele teve esse encontro, que ele teve esses momentos com a Virgem Maria. Apesar de que a gente sabe lá aos pés da cruz, quem foi dado para cuidar de Maria, né, confiado foi João. Mas acho que como um bom pesquisador e curioso, Lucas foi atrás de saber e de tentar entender um pouco mais a história da salvação. E o exercício que quero fazer com vocês hoje é um exercício para a gente ver o sentido teológico dentro do Evangelho de Lucas. Nossa, mas será que é algo difícil? Não, vocês vão ver que é algo muito rico que vai dar para usar em uma reunião com os catequistas, para partilhar um momento de espiritualidade, vai dar para mostrar para as crianças o poder de Cristo, vai ser possível mostrar para os jovens qual é a força de Jesus, a força que ele traz ao realizar tudo isto que nós vamos ver agora. Nós vamos estudar juntos agora uma sequência de curas realizadas por Jesus dentro do Evangelho de Lucas. Vamos começar então? Quem pegou a Bíblia, eu convido a pegar a passagem Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, versículo 31. E aí nós vamos seguir um pouquinho nesses versículos. Vou dar um tempinho para que você localize. Lucas 4, 31. Eu estou com a versão Jerusalém, tá? Se tiver um pouquinho diferente, é só uma questão de tradução.
Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem? E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Este é o primeiro relato que eu quero falar das curas que Jesus realizou nesta sequência no Evangelho de Lucas. Era algo que atormentava o espírito deste homem. Então Jesus é aquele que, ao olhar para uma pessoa, ele é capaz de curar aquilo que afeta o seu espiritual, as suas emoções. Sabe aquelas pessoas que às vezes nós dizemos assim, não tem mais jeito? Sabe aquelas pessoas que nós, com o nosso limite humano, olhamos e falamos, acabou. Esta pessoa não tem mais como se recuperar. É esta que Jesus consegue libertar. É esta que Jesus, através da sua autoridade, como nos diz o Evangelho de Lucas, é capaz de expulsar aquilo que oprimia aquela pessoa. Então era uma doença espiritual. Era uma doença que afetava o comportamento daquele homem. Ele se comportava como um endemoniado, ele agia como um endemoniado. Imagina como era a situação. Acho que ninguém conseguia segurar aquele homem. É uma cura espiritual. Isso, Nanda. Uma cura espiritual. Então, esta é a primeira cura que nós vemos aqui no Evangelho de Lucas. Vamos gravando. Uma cura espiritual. E seguimos. Logo no versículo 38, ainda do capítulo 4, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta deixou imediatamente. Ela levantou e pôs a servi-los. Nós vimos então na primeira cura uma cura espiritual. Aqui, na sogra de Pedro, já começa a manifestar a doença no corpo. Todos nós sabemos, sem estudar medicina, de que a febre é a manifestação do nosso corpo, de que algo não está certo, alguma inflamação, alguma coisa que não vai bem. A febre é o primeiro sinal de que não está bem. E quando nós vamos estudando e aprofundando para entender um pouquinho como era a antropologia, como viviam os homens daquela época, nós vamos entendendo que boa parte das mulheres daquela época morriam por conta de infecção urinária. Era uma coisa muito comum. Por quê? Nós estamos pensando em 2000 e tantos anos atrás. Imaginam como eram as condições de saneamento básico, as condições de higiene. Né? Era outra situação. Então, provavelmente, dizem alguns estudiosos, que poderia ser uma infecção urinária que ela tinha. Então, Jesus, aquele que teve a capacidade de fazer a cura espiritual naquele primeiro processo, agora
ele traz uma cura física, em algo que está se manifestando internamente. Não se sabe o que é. É uma febre que pode ser essa infecção. Então Jesus também cura, também consegue realizar esta cura. Depois, Jesus, ele continua realizando as suas curas. Aqui acaba citando um pedacinho que diz assim, no versículo 40. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos de males diversos, trazia, impondo a mão sobre cada um, e ele curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Então, Jesus vai realizando diversas curas. Depois que nós passamos esta cura, nós encontramos mais uma. Aí nós vamos lá para o capítulo 5. No capítulo 5, nós podemos olhar o versículo 12. A cura de um leproso. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tenho poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Olha esse caminho percorrido. Eu vou sempre recordar para a gente vendo, percebendo a manifestação do poder de nosso Senhor. Cura espiritual, a cura da doença interna, agora é uma lepra. Já é uma manifestação externa da doença. Já sai no corpo. É visível. E era uma doença altamente contagiosa, era uma doença que as pessoas que acabavam sofrendo da lepra, eram subjugadas dentro da sua comunidade, da sua tribo, como tentando encontrar por que aquela pessoa está doente, se ela pecou, se ela... Era como se fosse um crime. As pessoas eram obrigadas a usar um sininho no pescoço e viver na periferia do acampamento onde eles estavam. Era longe, era afastado. Então era uma doença que tirava a pessoa do seio da sociedade, do meio da sua família. Era algo muito doloroso, muito triste. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu poder, ele também cura aquilo que já se manifesta na pele da pessoa. Olha essa jornada de nosso Senhor. E agora a gente pode ir pensando, né? Quem é que escreveu este evangelho? Quem é que foi relatando nesta sequência estas curas? Um médico. São Lucas. Um detalhe, né, de quem conhece o autor consegue identificar. E ele vai mostrando a manifestação poderosa de nosso Senhor. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele quer mais. Ele vai aprofundando. Agora, eu te convido a olhar o capítulo 5 ainda, só que o versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Acharam? Escrevam para mim aí embaixo. Está fazendo sentido? Estão acompanhando? Maravilha. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 17. Cura de um paralítico. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas.
Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Aqui tem alguns detalhes importantíssimos, né? Pensando primeiro na jornada que nós estamos fazendo. Cura espiritual, a cura daquela doença que se manifestava internamente através da febre, a cura da lepra que manifestava já na pele, agora já é uma doença que manifesta nas pernas. Este homem estava paralisado. Seja bem-vindo, Dom Vladimir, que alegria tê-lo aqui. Bispo diocesano de Lorena, só aqui de Jundiaí, Dom Vladimir, onde o senhor era sacerdote aqui. Seja bem-vindo. E do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Muito bem-vindo à nossa live de catequese. E agora, quando nós olhamos a importância também da comunidade nesta cura. Este homem não tinha como chegar até Jesus por conta da multidão. A quantidade de pessoas que estavam ao redor de Jesus se tornava impossível passar com uma maca e uma pessoa deitada nela. E aí que a comunidade faz parte, né? Aí que a comunidade é importante. Já viu aquelas frases como é bom a gente ter uns amigos loucos às vezes? Pois é, agora aqui se manifesta isto. Eles abrem o telhado e descem a maca na frente de Jesus. E até Jesus fala: meu Deus, né? Olha que fé que tem esse homem. Parou aqui na minha frente. Ele quer ser curado. Seus amigos querem que ele seja curado. A comunidade quer. Então Jesus, primeiro, liberta este homem daquilo que é mais importante: dos pecados. Porque nós precisamos ser libertos dos pecados para ganhar o céu. Este é nosso primeiro objetivo. E Jesus deixa muito claro qual é a sua missão: libertar o homem do pecado. Mas todo mundo ao redor começou a murmurar: quem é este? E as pessoas às vezes querem sinais externos. Então Jesus dá uma ordem muito forte: levanta-te, tome sua maca e ande. E aquele homem agora que já estava paralisando é liberto. Aquele homem que já não conseguia mais andar, volta a andar. Cura espiritual, interna, externa, e essa que paralisava. Olha o poder de Jesus. Talvez você tenha algo, às vezes, na sua vida, talvez o seu catequizando tenha algo na vida dele que ele diga assim: não tem jeito, não tem solução, nem Deus dá solução neste meu problema. Nós podemos mostrar esta sequência de cura para os nossos catequizandos, para que ele possa crer que Jesus Cristo é capaz, sim, de atingir qualquer um dos campos da sua vida, qualquer área.
Por mais difícil que seja o problema, por mais impossível que seja, a partir daí ele passa a experimentar ao Cristo que liberta e que cura. Mas se você pensa que Jesus para por aí, tem mais. Vamos lá? Agora nós vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Lucas 6, versículo 6. Cura de um homem com a mão atrofiada. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com o que acusar. Ele, porém, percebeu os seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhe disse: Eu vos pergunto, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: Estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam com Jesus. Olha esse sentido aqui agora. Dentro dessa nossa jornada, olhando o que Jesus é capaz. Aqui, dois pontos importantíssimos para observarmos. Jesus é o Novo Testamento e é superior à lei. Ele transforma aquelas 613 leis, aquele fardo pesado que eles carregavam, ele transforma em amor. Por que não curar aquele homem porque era sábado? E é uma cura, se na cura anterior paralisava as pernas, agora paralisava a mão. Aquele homem não conseguia trabalhar, não conseguia trazer o sustento digno à sua família. Ele precisava ser curado. Imagina, paralisado os membros inferiores já era terrível, que aquele homem não andava, o paralítico. Agora este é as mãos. Ele não consegue trabalhar. Ele não consegue levar o sustento. Quanta dor devia sentir aquele homem. E por conta da lei antiga, então Jesus deveria deixá-lo daquele jeito, e se desse sorte, um outro dia o encontraria e ele seria curado. Não. A salvação é sempre agora. A salvação é sempre neste momento. Não é depois. Apresentar Jesus Cristo para as pessoas não pode ser daqui a pouco, não pode ser na semana que vem, precisa ser hoje. Hoje. Precisamos ter essa coragem. Não tenha medo de compartilhar mensagens boas que vocês encontram no Instagram, no WhatsApp. Piadas, coisas que às vezes não nos levam a nada, a gente partilha numa velocidade tremenda, porque sabe que não vamos ser julgados. Agora, quando é fazer o bem, a gente pensa. Olha que absurdo isto. Quando é uma coisa neutra, ou até uma besteira, a gente partilha fácil. Quando é algo útil, a gente deixa para depois. E o que isso significa? Que nós muitas vezes vivemos sob o jugo da lei. E não nos adentramos no Novo Testamento, que é o amor, que é o agora, que é o curar. Vamos repensar a jornada? Cura espiritual, a cura da febre, a cura que se manifestou externamente através da lepra, aquele homem que paralisou as pernas e agora a mão atrofiada.
Ah, mas Jesus, quando a gente fala assim, agora deu, né? Já fez de tudo, a gente às vezes não sabe o poder que ele tem. Tem mais. Tem mais. Cura do servo de um centurião. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas estas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir que lhe fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe conceda isto, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que meu criado seja curado, pois também eu estou sobre uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o centurião que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrareis tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Agora já é um caso mais extremo, de quase morte. Estava morrendo. Só que aquele homem tinha muita fé, o centurião. O centurião, pelo que indica a palavra, era um homem de muitas posses. Construiu até uma sinagoga, tinha muitos servos, pertencia ao Império Romano, mas era uma pessoa de bom coração e, sobretudo, um homem de muita fé. Tanto que as palavras dele estão dentro da Eucaristia hoje, né? O que ele disse, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direis uma palavra e serei salvo. É a palavra deste centurião. Ah, se a gente, quando gritasse isto dentro da Eucaristia, tivesse a fé deste homem. Todas as vezes que o sacerdote levanta a Eucaristia, nós tivéssemos esse olhar de fé, falar assim: olha, eu sei que tu podes, Senhor. Cura-me. Basta uma palavra tua para que eu seja salvo. O Senhor é capaz, dentro dessa jornada de cura, curar qualquer etapa da minha vida, até de quase morte. Este homem estava à beira da morte, já não tinha mais jeito. Parecia que acabou ali, né? Imagina a tristeza da família deste servo. Imagina todas as pessoas que estavam ali. Quanta tristeza. Era a experiência de morrer. Mas nosso Senhor pode mais. E nós vamos para a última cura. E aí, não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Basta somente crer. Isto mesmo. Basta somente crer. Vamos lá? Vamos achar a próxima? Está no capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11.
Aos amigos que estão acostumados, eu sempre nas lives lendo aqui, passando os comentários, as coisas hoje, por conta de a fala estar comigo, está passando algumas coisas. Se tiver dúvida, manda depois, comenta abaixo. As perguntas bem difíceis para o Gessiandro, as médias para ele também e as bem fáceis para mim. Combinado? Eu vou fingir que eu nem tô enxergando na hora. Fala, pessoal, não tô vendo daqui não. Meu óculos tá muito. Vamos então? Vamos para a última cura nessa sequência aqui no Evangelho de Lucas? Isso é uma das coisas que mais me apaixona estudar teologia. É poder mergulhar na palavra de Deus e ver a misericórdia do Senhor para conosco. Ele se encarnou, quis estar em nosso meio e deixou a Eucaristia para manifestar o seu amor a cada um de nós. E através dessas leituras que nós estamos vendo hoje, nós somos capazes de entender o quanto Deus é bom. Mas bom, na essência, não é uma bondade superficial. É a verdadeira bondade. Deus é bom. Vamos lá? Capítulo 7, versículo 11. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse: Não chores. Depois, aproximou-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Disse ele: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Para começarmos a falar desta última cura, eu gosto sempre de deixar claro um ponto. Às vezes, nós tratamos como essa ressurreição, esse voltar à vida, como se fosse algo parecido ao que aconteceu com o nosso Senhor no dia da sua ressurreição. Não. Ele voltou a viver, este jovem, a uma vida natural, ou seja, a uma vida na qual, em algum momento, ele iria morrer mesmo e encerrar o seu ciclo aqui na Terra. Então ele não volta com um corpo glorioso ou algo semelhante ao que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia. Não é isso. Ele voltou a uma vida natural. Este é um ponto importante que a gente precisa deixar claro. É o mesmo que acontece quando nós lemos lá no Evangelho de João a ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado e volta a morrer. Depois ele morre, ele tem uma vida natural, ele não está até aqui agora na Terra. Não, não é isso. É uma ressurreição, é um voltar à vida, é um sopro novo, é uma nova chance que esses dois ganharam. E Jesus ele se comove nos dois casos de ressurreição. Estou falando um pouquinho lá de João, porque é um caso que tem, e aqui este de Lucas. Jesus olha aquela mãe, já viúva, o que seria dela? Jesus se comoveu e trouxe à vida. E tem uma palavra que eu gosto muito, que dá para a gente usar muito com os nossos jovens. Levanta-te, jovem. Muitas vezes a morte que muitos dos nossos jovens estão experimentando é uma morte por consequência de uma droga, por consequência de um sexo livre, por consequência da falta de amor dos pais, pela violência que tem dentro de casa. Então olha onde Jesus é capaz de entrar, naquilo que não tem mais jeito. A gente não tem um ditado popular que diz que a gente só não dá jeito para a morte?
Pois é, esse ditado não serve para Jesus, né? Porque ele dá um jeito na morte. E ele deu 2 vezes, né? Pelo menos nos evangelhos, e depois na plenitude da sua ressurreição. Então, olhem, meus irmãos, olhem a sequência. Por que eu quis trazer estas palavras? Por que eu quis trazer? Para poder mostrar que vocês possam apresentar às crianças quem é Jesus. Muitas vezes nós ficamos, nossa, como eu vou mostrar quem é Jesus? Como eu vou falar da pessoa de Jesus Cristo? Olha essa sequência. Dá para fazer tanta coisa. Dá para a gente simular com cordinhas uma maca descendo para curar aquele homem. Dá para a gente amarrar a mão de uma criança assim e fazer ela tentar mexer para ver como é uma mão atrofiada. E eles vão percebendo o que Jesus é capaz de fazer. Não para que se apeguem às curas físicas, não é isso. Mas para que conheçam o poder de nosso Senhor. Como ele diz para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Este é sempre o primeiro objetivo de nosso Senhor. Este é sempre o ponto central do seu anúncio, a salvação. Mas muitas vezes ele manifestou a sua glória através das curas para que nós pudéssemos entender. E ele mostrou que ele é capaz de curar em qualquer estágio que se encontra a sua vida. Por isso, nunca diga, que nunca saia da boca de um católico, nunca saia, esta pessoa não tem jeito. Nunca diga isto. Porque dizer isto é negar o poder de Jesus. Ah, este não dá mais. Já fizemos de tudo. É claro, se foi você que fez, você não pode mesmo. Nós não podemos tudo. Quem pode tudo é nosso Senhor. Tirem. Tirem essa expressão da boca de vocês. Não tem mais jeito. Porque tem. Confiem, acreditem. E nós, como catequistas, precisamos apresentar, ou melhor, precisamos primeiro crer que Jesus tudo pode, para depois anunciar. Porque se restar um pinguinho de dúvida em nós, nem a força para anunciar nós não temos. Eu te convido a crer que nosso Senhor pode. Eu te convido, depois de crer, transmitir que Jesus pode. Transmita. Transmita para as nossas crianças, para os nossos jovens. Transmita para os adultos que chegam na catequese, para os pais e padrinhos que chegam lá. Não sei se tem alguém aqui que é catequista de pais e padrinhos. Eles precisam ouvir isto. Muito mais, às vezes, que saber as regras, de saber que tem que comprar a veste branca, que tem que ter a vela, que tem que ter o certificado. E às vezes a gente fica preso a esses detalhes, que são importantes, claro que são, mas às vezes a gente prende demais. Pense em anunciar que Jesus Cristo pode tudo na vida daquela pessoa. Acredite. Olha uma expressão bonita que eu vi aqui, acho que foi a Cristina, uma grande amiga. Ela colocou assim, ó: se ele fizer o milagre esperado, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Não muda. Não muda. Não muda. Conheciam esta jornada dentro do Evangelho de Lucas? Já tinham se atentado para esse caminhar? Que é na sequência, né? Viu que bonito? Começa lá na libertação daquele endemoniado, aquela cura espiritual, e termina ali, no paralítico, no filho da viúva, que é levantado da ressurreição. Conheciam essa pedagogia de São Lucas ali explicando? É maravilhoso, né? E dá para a gente fazer um grande anúncio querigmático de quem é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes pensamos, o que falar no querigma?
Olha que beleza. Dá para trabalhar muito bem com esta sequência de leitura. Amém? Amém. Vamos lá. Quem é que vai fazer pergunta agora ou comentar? Neuza colocou, é um privilégio estar aqui. A Amanda comentou. Isso, a Nanda, ela estudou isso com a gente quando nós fizemos o nosso curso de teologia. Lá eu trabalho as questões, quando a gente olha o ato de Jesus. Acho que o pessoal entenderam muito bem, viu? Que não tem dúvidas, né? Tem mais comentários. Isso é bom, isso é muito bom. E a forma que você transmitiu também o conteúdo, né? Uma linguagem simples, o pessoal acompanhando. É até legal porque, assim, mesmo você estando, tipo, não estando ao vivo, assim, no Google Meet ou no Zoom, enfim, dá para você ter uma interação boa e o pessoal também fazendo as atividades durante a live. Isso é bom. Estou vendo se tem alguma pergunta nos comentários. A Nanda fala que meu áudio está baixo. É porque eu estou falando para dentro, Nanda. Eu acho que eu falei tanto no final de semana e estou tão cansado que até para falar tá difícil. Eu vou falar mais alto agora, vou impulsionar a voz. A Cris diz, né? Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nos apaixonamos. É real, isso é muito. Porque a gente passa a ter até um outro olhar. Nós não esperamos a que Deus fique nos dando sem necessidade de se doar, né? Então isso é maravilhoso. Olha que legal, a Bruna está aqui pela primeira vez. Adorei, sou catequista, viagem de Minas Gerais. Legal, seja muito bem-vindo. Terça-feira a gente tem como convidado, papo eu e o Gessiandro. Terça-feira a gente está aqui. Faça chuva, faça sol, se a internet deixar, a gente está aqui. É, eu estou usando meu 4G, mas está funcionando, né? Não sei quando que vai bater 100% de consumo da internet, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai. E ficamos à disposição também, gente, depois que terminar a live. Né? Pode fazer comentário logo abaixo dela, mandar direct. Ou o melhor caminho, lá no nosso grupo do Telegram, lá é muito bom. Consegue mandar o material para vocês, né? Muito à vontade, para que a gente possa dividir. Né? Eu vou colocar para vocês, depois, falei um pouco das leis, para que vocês marquem um pouquinho a curiosidade, as 613 leis dos judeus, qual era o fardo, né, que eles carregavam. Eu vou colocar lá no nosso grupo também. Vou colocar hoje, amanhã eu coloco. Aí vocês têm que estar na Luciana, sinto falta de uma dor mais na categoria. Eu preciso pesquisar. Eu preciso aprofundar mais. Justamente, justamente. Eu vou contar até uma experiência para vocês. E essa semana eu tenho refletido bastante. Olha como são as coisas. Às vezes nós colocamos tantas catequeses aqui no Instagram, no YouTube, coisas profundas. Estudos como esses que nós fizemos hoje. E vem muito perto do que a Josiana falou. A gente coloca esses estudos aprofundados, 30 curtidas, 20 curtidas, 10 às vezes. Quando dá muito certo, as pessoas veem algum aprofundamento, dá 80 curtidas. Se a gente coloca uma dinâmica,
Se a gente coloca uma coisa, um Reels ensinando a fazer uma dinâmica, dá 600, 700 curtidas. Vocês podem olhar o meu Instagram, olha lá o número de curtidas, vocês conseguem entrar e dar uma olhada. A última dinâmica que eu coloquei está com quase 700 curtidas agora. Podem observar depois, uma live como esta, ela não passa de 300. Esta coisa morna que às vezes as pessoas ficam apegadas. Não que não seja boa a dinâmica, é legal, dá para usar, tem coisa bacana, eu gosto de usar. Né? Até por conta da minha outra formação, sou gestor de pessoas, trabalho com liderança e desenvolvimento humano, então gosto muito de dinâmica. Mas nunca é o foco da minha catequese. A minha catequese é querigmática, é falar para os jovens, é testemunhar, é apontar o Cristo como nós fizemos hoje na palavra. Não é ficar preso, engessado, né? Então é bem interessante mesmo o que a Luciana comentou. É preocupante, né? Eu acho que chega a ser um pouco preocupante quando você fica muito mais preso a uma atividade lúdica do que, de fato, aprofundar no conteúdo da catequese, né? Eu quero uma dinâmica para falar sobre todos os sacramentos. Não é melhor falar sobre cada um de maneira individual, né? Sobre sentido bíblico, conforme a tradição, o catecismo e etc. e tal, e depois faz uma dinâmica, enfim, para as pessoas entenderem mais. Eu acho que você encher uma catequese de dinâmica e não entender o conteúdo da catequese, eu acho que acaba esvaziando o sentido pedagógico da dinâmica e, além disso, as pessoas não têm um aprofundamento sobre o conteúdo, né? É até aceitável você fazer dinâmicas em todo encontro com a catequese da primeira infância, né? Agora, a partir do momento que chegou a segunda infância, alternar. Não faz sentido você fazer dinâmica para tudo, porque a gente sabe que hoje a catequese ela precisa ser profunda. Se eu passo toda a catequese só dinâmica, chega no final, o catequizando recebe o sacramento, não entendeu nada, e aí? Né? Então, assim, esses momentos para a gente aprofundar na palavra, como o Rodrigo fez hoje no Evangelho de São Lucas, para aprofundar, para entender todas essas questões que são importantes, para depois falar na catequese, isso é muito importante. Muito importante. Porque se nós não fizermos uma catequese que leve uma reflexão, principalmente adolescentes e jovens, eles recebem um sacramento e não acreditam, né? Como eu estou acompanhando uma catequista que ela está tendo dificuldade, porque os catequizandos receberam a Eucaristia e agora foram para a próxima etapa e não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia. E aí? Comungaram sem acreditar? Tiveram uma experiência de fé nesse percurso aí, nesse itinerário? Me parece que não. Né? Então, é importante aprofundar, ó, como colocaram aqui, aprofundamento teológico, né? Levar isso para a prática, levar isso para uma dimensão mais missionária e fazer praticar a fé de fato, entender o sentido teológico, depois ir praticar, é muito importante. E aí, se nós não fizermos assim, vai só passar o tempo, né? Justamente. Da catequese é diferente para cada estado? Não, não é diferente. O que é diferente, entre aspas, é que cada estado, ou melhor, cada diocese, às vezes, faz uma reinterpretação trazendo para o contexto da sua diocese, né? Segue a estrutura do diretório, a referência, e uma aplicação de acordo com a localidade. Mas o diretório ele é igual para todo, né? Para todo o território brasileiro. E aí, nas suas dioceses, são criados os subsídios com base nos diretórios e documentos. Acho que é isso, né, meu amigo? Já acabou o tempo, né? Passou rápido. Chegamos ao nosso combinado, né? Do nosso tempo. Bacana, é muito bom. Gosto muito de guiar assim também. Às vezes, de parar. Depois façam isso. Peguem essa sequência. Depois a gente vai colocar lá no vídeo lá do Telegram a sequência certinha das leituras, tudo. Você possa aprofundar. Calma, se fosse um seu momento de oração particular. Você
experimentar toda a força de nós, entender que Ele pode em sua vida. Amém? Amém. Eu vou só avisar o pessoal que está lá no nosso canal. O link está na biografia do Instagram do Pensar Catequese. Está lá a descrição, né? De catequista para catequista. Clicando lá, vai direto para o nosso canal. Eu vou colocar hoje, daqui a pouco, terminando a live, eu vou enviar lá o mapa mental da live da terça-feira. E aí depois eu passo também a... Na verdade, o Rodrigo já colocou no YouTube, né? O Rodrigo passa lá depois lá para eles também a live que está no YouTube. E aí depois a gente passa, amanhã eu passo o de hoje, para não ficar um atrás do outro e ficar confuso. Tá? Maravilha. Não se esqueça de tirar um print da tela. Print. Tira um print, marca Pensar Catequese, Catequese BH, depois, para que possa se espalhando, né? Não vamos só dividir dinâmica, isso também que possa manda para todo mundo. A gente escuta, a gente se dedica, posso falar isso por mim, pelo Luciano, e a gente conversa, sabe como o outro escuta, né? E a gente traz algo para a gente, parou muito, quem já estudou com a gente, já fez os cursos, sabe, do crédito, já fez os cursos da categoria, sabe que a gente pede uma atividade e algo bom para você. É o que a gente ama, formar para nosso bem na frente, da alegria. Vamos rezar? Ah, de X, ó, tem que fazer o... Aproveita para brindar. Vamos rezar então, meu povo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que hoje permitiu olhar o teu poder, olhar o teu poder, que hoje permitiu que nós experimentássemos o teu paz. Ajuda-nos, Senhor, a crer, aumenta a nossa fé. E ajuda-nos, Senhor, a ter a força necessária para transmitir a tua palavra, para que todos aqueles que estão ao nosso redor reconheçam, possam experimentar e confiar no teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os nossos catequizandos, não apenas estar na catequese, mas que saiam abandonados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus.